Boa tarde, então. Oi, Simone, boa tarde. Seja bem-vinda. Esperar um pouquinho só o pessoal entrar. Boa tarde, Alexandre. Então, sejam todos bem-vindos, né? A gente tinha comentado lá no canal do Telegram, né, que a gente faria uma live aqui explicando um pouquinho sobre as egrégoras, como que se forma uma egrégora, uma equipe de trabalho. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Ana. Então aproveitei, né, como também estou um pouco resfriado, então aproveitei esse horário que não dá tanta tosse, né, para vir aqui falar um pouquinho com vocês. Então, se fala muito, né, sobre egrégoras de trabalho, sobre como que se forma, né, tudo isso, como que se forma uma equipe espiritual de trabalho, vamos chamar assim, né? E geralmente essa equipe, ela não é uma equipe fixa, né? Uma equipe que vai estar restrita a uma pessoa, que vai estar, vamos dizer, a egrégora do fulano são esses seres, então esses seres que trabalham com ele. Mas eu vou explicar mais ou menos aqui o passo a passo de como que isso vai se formando, como que vai acontecendo essa junção toda espiritual. Pois bem, por onde que a gente começa, né? Oi, Márcia, oi, West, boa tarde. Como é que a gente começa uma formação de egrégora, né? De equipe, vamos chamar assim. Oi, Flávia. Então, a gente parte do princípio que existem muitas equipes espirituais sempre dispostas a realizar o trabalho, né? A gente parte desse princípio. E que não se tem aqui na fisicalidade ainda pessoas suficientes para que possam realizar esses trabalhos. Então, a gente sempre comenta, né? Quando alguém se coloca à disposição de trabalhar, né, com a luz, com a espiritualidade, automaticamente alguns seres, algumas equipes vão começar a auxiliar nesse processo, certo? Boa tarde a todos que estão chegando agora também, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Qualquer pessoa faz um caminho, né, durante a sua vida, uma trajetória, seja ela na própria fisicalidade, seja ela envolvida com a espiritualidade, enfim, vai ter uma caminhada. Então, quando eu vou, nessa live eu vou citar muitos exemplos meus também, então eu fiz algumas caminhadas até chegar vamos dizer, no momento atual, hoje. E quando você começa a se abrir para a espiritualidade, começa a trabalhar, você vai ter aqueles primeiros contatos, né, com os seus guias, com os seus mentores mais próximos. Pois bem, egrégora é uma coisa mais ampla. É diferente um pouco de guia e mentor, né? Guias e mentores são aqueles seres que eles foram destinados, que eles foram incumbidos de te auxiliar durante essa encarnação, durante essa caminhada. Então todo mundo tem os seus guias e mentores próprios. Também vale muito a gente ter um entendimento, né, de que os guias e mentores, eles não são fixos de uma pessoa só. Às vezes vão ter seres que vão estar com mais pessoas. Tem muitos seres que são onipresentes, são seres gigantes, né, que vão estar amparando. Oi, boa tarde, Thaís, Charim está por aí também. Então, muitas vezes, uma pessoa vai ter o mesmo mentor que você. Guias são, como a própria palavra diz, né? São guias que vão te guiar durante essa jornada terrena que você estaria nesse momento. Pois bem, então quando você começa uma caminhada de trabalho, uma caminhada espiritual de auxílio, digamos assim, você vai fazer algumas especializações, alguns cursos, enfim, vai ter a própria essência do seu ser, vai ter uma série de características
que determinados seres vão se afinar com isso. E quando esses seres eles começam a se afinar com isso, eles começam a se conectar com você, com a sua equipe, né, de guias e mentores pessoais, com você mesmo. Então, esses seres eles começam a se aproximar de você. Não existe um número para a gente dizer assim, não, vai se aproximar 1, 3, 10. Começa uma movimentação espiritual em torno disso, né? Pois bem, e esse caminhar, ele começa a andar. Você vai andando, vai conhecendo também pessoas. E essa egrégora, então, ela começa a se formar. E isso é bem importante a gente entender, que uma egrégora, ela também não é fixa daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Uma egrégora, ela vai se modificando sempre. Olá, boa tarde, Jean. Ela vai se modificando, se moldando conforme as necessidades que se tem. Então, eu vou dar um exemplo. Você imagina que tenha uma pessoa que ela tem os seus guias e os seus mentores. Então, começa a formar uma egrégora, ela começa também a se conectar com outras pessoas e vão se aproximando alguns seres dela. Tá? Com uma finalidade, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma finalidade, por exemplo, de cura. Então vão se aproximar alguns seres dela e vou pegar aqui um exemplo assim, vamos supor que esses seres, eles pertençam ao comando Ashtar. Tá? Muito importante a gente frisar que nós, humanos, tá? Vou dar o meu exemplo também, a gente não dá ordens para as egrégoras. Não é assim que funciona. A gente não diz, eu vou mandar a minha egrégora fazer tal coisa. Tá? Isso não existe, só esse pequeno adendo que eu queria fazer. Então, o que acontece? Você tem ali 2, 3, 4, 5, 10, depende da quantidade de seres, que esses seres pertencem a Comando Ashtar, Comando Santa Esmeralda, isso, aquilo. Então, quando você vai realizar um trabalho, é mais ou menos parecido como a gente tem aqui na fisicalidade. Esses seres, eles vão organizar coisas com outros seres. Entende? Muitas vezes você vai, por exemplo, ter que atuar em alguém que vai necessitar de geneticistas, vai necessitar de seres que trabalham com ervas, então vai se formando. Então aquela egrégora, na verdade, ela é uma egrégora gigante que vai cada vez mais aumentando e que muitos seres participam daquilo. Então, as egrégoras, elas começam a se formar dessa forma. Conforme você vai desenvolvendo, mais seres vão se conectando nessa rede, né, que a gente chama de egrégora. Então, para determinados fins, determinadas coisas que a gente vai realizar, nós aqui como humanos, nesse caminhar espiritual, vão aparecendo alguns seres. Nessa egrégora também, muitas vezes, alguns seres, eles saem da egrégora e outros entram. Assim como mentores, muita gente relata, os meus mentores, eles trocaram. Eram uns, agora são outros. Isso tudo depende de uma série de fatores. O que está acontecendo a nível astral, o que está acontecendo a nível aqui planetário, né, na fisicalidade. Então, a própria espiritualidade vai meio que organizando isso. Então, a gente começa a ter um entendimento. Aí, vamos lá. Às vezes, a gente ouve alguns comentários, algumas coisas. Nossa, mas a egrégora lá de vocês, ela é gigante. E eu sempre acabo respondendo para as pessoas, sim, ela é gigante, porque são vários seres envolvidos em diferentes aspectos, em diferentes áreas. Mas eu gosto muito também de frisar isso, que não existe uma egrégora minha, não existe uma egrégora sua. A Thaís que está comentando ali, não existe uma egrégora da Thaís. As egrégoras, elas vão se afinando e elas vão se formando. Muitos de nós aqui estamos interconectados com essas egrégoras. E o que acontece? Então, vão começando a surgir meios, mecanismos de eles poderem atuar, tanto em seres nós aqui,
pessoas próximas a nós, seres desencarnados também. Então é assim que uma egrégora ela vai surgindo. Sempre tem algumas especificidades, né, que vão ser mais importantes, mas vão surgindo, vamos dizer, egrégoras das egrégoras, que se interconectam com isso. Então, volto lá naquele tema, naquele assunto que eu estava falando lá no início, né? Aonde tem alguém se colocando à disposição do trabalho, vão ter seres para organizar, para amparar esse trabalho. Tá? Porque hoje ainda faltam pessoas para trabalhar de maneira que se tenha efetividade, né? Vamos lá, a gente fala muito em massa crítica. Hoje deve estar em torno de uns 8,5%, chegando a 9%, né, de pessoas que vamos dizer, estão alinhadas, né? O pessoal fala muito em despertos, então vamos usar essa palavra, que estariam despertos, né? E quando você vai pegar esse número, a gente tem em torno de uns 700 milhões de pessoas nessa condição. Só que a nossa população é 8 bilhões, então a gente já consegue entender o porquê ainda falta bastante trabalho, ainda tem muito chão, muito caminho a se percorrer nessa área, né? Pois bem, eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, do que para explicar para as pessoas como que isso talvez aconteça de uma forma um pouco mais prática. Nas últimas semanas a gente viveu momentos bem intensos energéticos, né? Estamos vivendo ainda. São interportais. A gente mal sai de um, está começando a integrar as energias daquele e já está entrando em outro. Então as pessoas acabam sentindo mais essas coisas que acontecem no físico, né? Que vão acontecendo, né? As transformações, digamos assim. Tanto no psicológico, no mental, emocional, no físico, no espiritual, são transformações bem intensas acontecendo, né? Deixa eu só dar uma boa tarde, bem-vindos a todos que entraram agora. Então, uma coisa curiosa, né? Que algumas pessoas, elas acabam me solicitando algum tipo de amparo, de ajuda. Talvez tenha alguém aqui que possa até confirmar isso, né? E aí eu sempre digo para as pessoas assim, nós estamos enviando uma equipe aí. E quando eu falo isso, parece até um pouco de prepotência, ou um pouco de ego, ou outras coisas, né? Mas não. Por que eu digo isso? Nós estamos enviando uma equipe aí. Quando eu digo nós, não é eu. Repito, eu não dou ordem para seres, né? É bem o contrário. Eles que me dão ordens, né? Digamos assim. Mas por que eu falo isso? Estamos enviando uma equipe aí. Porque um desses seres dessa egrégora, tá? Para quem quiser saber mais, alguns sabem já quem é esse ser. Esse ser, ele me trouxe uma mensagem um dia, dizendo o seguinte: Henrique, quando alguém necessitar de amparo, pode sempre nos encaminhar para lá, dizendo que a gente está indo para lá, porque nós estamos aqui para isso. Nós vamos lá amparar essas pessoas. Tá? Então, isso não é uma coisa que o Henrique manda ajuda, não. É só porque eu estou conectado com a egrégora essa, que não é minha, é uma egrégora de trabalho, né? E simplesmente, então, eu sirvo aqui, vamos dizer, de intermediário para dizer, não, nós estamos enviando essa equipe lá, para que você receba esse amparo. E eles vão lá, entende? Eles vão. Eu confio total nessa egrégora e sei que eles vão lá amparar. Um fato curioso, nas últimas semanas, teve uma situação onde surgiu uma coisa nova, que foi uma orientação também da egrégora, né? Desse ser que se comunica mais comigo, digamos assim, nessa egrégora. Que era o seguinte: quando você encaminhar a pessoa para lá, aliás, quando você a gente para lá, diga para essas pessoas que olhem no espelho, nos seus olhos, que eles prestem atenção nos seus olhos. Com isso, eles vão sentir a nossa presença lá, trazendo esse amparo para eles. E para algumas pessoas eu acabei passando exatamente isso. E realmente aconteceu. As pessoas melhoraram, mas isso eu queria deixar bem claro, que eu, Henrique, não faço nada. Eu apenas
sou, vamos dizer, um elo, né, de comunicação, de ligação, como quiserem também chamar isso, né, não tem um nome específico, que se conecta com essa egrégora e faz essa conexão, talvez, com as pessoas, né, dizendo, sim, estamos enviando uma equipe até aí para que você possa receber esse amparo, né. Pois lá atrás, um tempo atrás, isso eu também explico para as pessoas, que quando a gente fazia esse envio de cura arcturiana, né? Esse envio de cura arcturiana, muita gente me perguntava assim, Henrique, você coloca lá o que hoje tem envio de cura arcturiana. E qual é o horário que você faz isso? As pessoas me perguntavam. E aí, quem prestou atenção, na verdade, nem existe, nem está escrito isso, envio de cura arcturiana, porque nós, quando eu digo nós, é porque eu já falo em nome também desses seres, tá? Nós não quisemos trazer isso assim, o Henrique vai enviar uma coisa para as pessoas. Não. Então a gente coloca lá solicitação de cura arcturiana, porque quem for lá colocar o nome está solicitando, né, que seja amparado também. E por que não tem horário lá? Porque eu não vou fazer isso, entende? Não é eu que vou lá me conectar, sentar numa mesa, colocar um mantra, uma coisa e fazer o envio para vocês. Eu faço a minha conexão. Tem um horário no dia que eu vou lá, sento e faço essa conexão. Mas é eles que vão até lá fazer esse amparo. Então aquilo ali serve exatamente para isso também. Para conectar, é um canal de conexão. Inclusive hoje tem, quem quiser receber é só colocar o nome lá. É como se tivesse a equipe, essa egrégora, ela está lá pronta para auxiliar, e colocar o nome ali nada mais é do que a pessoa vir dizer sim, eu quero receber isso. Então é uma conexão entre quem está necessitando e quem está lá disposto a ajudar. Isso eu queria deixar bem claro também, porque eu, Henrique, não tenho esse poder de cura, esse poder de tudo isso. Quem faz isso são esses seres, essa egrégora. Então, voltando, né, para o que a gente estava falando, eu acho que com esses exemplos dá para a gente entender um pouco melhor como que se opera uma egrégora. Daqui a pouco vão ter outros seres que vão começar a se conectar com isso, porque, vamos lá, a gente está andando durante o ano, durante os anos, né, mas vamos pegar esse, tá? Onde tem algumas transformações. Às vezes a gente vai ter algumas transformações maiores a nível de DNA. Então vai ser necessário, talvez, que alguns sirianos a mais se integrem nessa equipe. Porque os sirianos eles têm boas práticas genéticas, né? Às vezes precisa um pouco mais de tecnologia com sistemas taquiônicos. Então pode ser que andromedanos venham se incorporar nessa egrégora também. Vamos lá. Eu usei o exemplo lá do Charim, né, que a Thaís estava falando antes. Bom, o Charim, ele pertence ao comando Ashtar. A Shanti Akesh também, trazendo dois seres dessas egrégoras que eu acabo me envolvendo aqui. Daqui a pouco, como isso se opera, né, talvez a gente não tenha nem entendimento, mas lá no comando Ashtar a gente sabe que tem seres de várias origens, de várias tecnologias, com várias especialidades. Então eles acabam trocando, trazendo volta e meia, não, nós vamos trazer esses seres junto lá, porque está tendo solicitação disso, daquilo, talvez esses sirianos podem ajudar um pouco mais com isso, talvez esses andromedanos um pouco mais com isso, a gente traz aqui os venusianos que podem vir com trazendo, né, toda a multidimensional, que foram eles que trouxeram aqui para esse planeta, né? Depois a gente vem com as tecnologias pleiadianas que usam essas ondas, trouxeram a internet aqui para o nosso planeta. Então, é um intercâmbio e essas egrégoras vão se formando, vão crescendo, vão fazendo. Aí, eu vou dar um outro exemplo. A gente tem um grupinho lá no Telegram. Naquele grupinho do Telegram, isso também se forma uma egrégora. Quem está por lá já viu quantas vezes um está podendo auxiliar o outro. Então, vamos dizer, mentores de uma pessoa que está lá junto com outros fazendo, vai se formando uma equipe que pode atuar. Aqui eu trouxe muito esse exemplo dessa egrégora, né, que eu estava citando,
que faz esses amparos, né? De quando alguém está solicitando, seja algum processo de cura. Quando a gente chama cura, a gente diz processos internos, tá? Ou alguma outra situação. Então, esses seres, eles vão organizando isso. Quais são os seres aptos para estarem presentes naquela equipe, vamos chamar de equipe, né? Naquele momento. Isso também tem muito do que a pessoa, né? Quem está na frente disso também traz. Porque quando nós pegamos aqui, todos nós que estamos encarnados, a gente também tem alguma origem, né? A gente também tem as nossas características, as nossas afinidades, a gente faz alguma coisa no astral também, ou seja, nós temos algum trabalho, alguma coisa que nós somos especialistas no astral também. Então é lógico que vai se afinar com cada um egrégoras que tenham ressonância, que tenham a ver também com o que a pessoa traz no seu ser, né? Porque, vamos lá, alguém que não tem uma experiência ancestral, não tem o conhecimento ancestral de trazer determinados conhecimentos, determinadas coisas, ele não vai se afinar com uma egrégora que faz aquilo, né? Então, dá um exemplo aqui, uma pessoa que nas encarnações pregressas ou como ser pregresso não tem muito conhecimento de ervas, não vai se aproximar muitos seres que lidam com ervas. Pode ser que venha um e outro para dar aquele aporte, né? Aquele aportezinho que precisa quando ele faz aquele outro processo dele. Mas tem muito a ver com as afinidades que cada um traz também nessa encarnação. Ou traz como ser, né? Heranças do seu ser. Então assim vão se formando as egrégoras. Existe muito misticismo atrás dessas coisas, tá? Dá um exemplo. Um ser que é grandioso demais, é um mestre ascensionado, né? Que inclusive não gosta de ser chamado assim, é Pena Branca. Agora, Pena Branca vai lá, tá lá com o fulano, aí vai estar lá com o ciclano, e muita gente diz, mas o Pena Branca é meu mentor, ele trabalha comigo. Não, o Pena Branca ele trabalha com uma série de pessoas, ele organiza egrégoras para as pessoas. Geralmente um ser como Pena Branca, ele vai estar organizando essas equipes que no fim das contas vão lá trabalhar, vão lá auxiliar nos trabalhos que tem espiritualmente falando, envolvendo aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, tá? Vão mandando aqui, tá? Porque senão eu vou ficar falando. Pois bem, e que tipo de seres vai ter numa egrégora, né? Muita gente pergunta isso, porque às vezes isso também é um assunto que gera muita polêmica e muita confusão. Lá com o fulano só trabalham mestres, né? Isso, no meu entendimento, lógico, né, pessoal, isso não existe. Porque, vamos lá, por mais que você vai trabalhar com processos de cura, processos de resgate, seja a área que for, vão ter que ter vários seres com vários níveis energéticos, né? Muita gente fala, tem essa dúvida, mas e por que na egrégora do fulano tem Exus? Exus batizados. Quando você vai fazer um resgate lá no astral, em zonas bem densas, não vai ser Pena Branca que vai entrar naquela frequência. Vai ser um Exu, vai ser uma pombagira, vai ser algum ser que tenha compatibilidade para fazer isso. Então, você vai ter vários seres nessa egrégora. E não quer dizer que todos eles tenham que estar ali, naquele momento, presentes. São chamados conforme a necessidade, é assim que funciona. E a mesma coisa ocorre, né? É muito importante se ter esse entendimento. Não é a gente que dá ordem para eles fazerem coisas. Isso não existe, tá? A maioria das egrégoras, quando o trabalho é sério, quando o trabalho é amoroso, é tudo circundado, tudo configurado e planejado com amor. É assim que isso geralmente vai funcionar. Então, por isso que eu até o trouxe, né? Quando alguém me pede auxílio, não é que eu estou dando uma ordem, vão lá auxiliar a fulana, tá? Porque ela tá ruim. Não. Isso partiu, inclusive, deles, dizendo, você pode
nos enviar para lá, porque nós estamos prontos aqui para atender. Então é dessa forma, é leve. Não é uma coisa que você, sabe, vai... A gente joga muita coisa para o mental, para tentar entender. Como ajudar nesse processo, né? Então, eu estava comentando antes que quando você se coloca à disposição, vai surgir, vão se formar essas coisas, porque os seres de luz, né, a espiritualidade de luz, ela está sempre buscando pessoas dispostas a poder auxiliar. Então, quando você se coloca à disposição do trabalho, automaticamente vão começar a se formar equipes, né, para fazer isso. E também dizendo para vocês que eu não sei, não tenho nem noção de todos os seres que participam dessas egrégoras. Nem noção, não tem como ter isso, sabe? Isso é jogar pro mental, eu tentar entender coisas que não são entendíveis por mim. Muitas coisas são trazidas ao entendimento, ao conhecimento. E a gente, como ser humano, tem isso, né? De tentar entender, tentar jogar para nós entendermos como que isso se processa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, quando começa a entrar nesse processo de auxílio, de querer trabalhar com espiritualidade, a primeira coisa que é saber quem que está ali. E eu trabalhei muito, eu vou dar um exemplo, eu trabalhei muito tempo com uma cabocla, tá? Ela se chama Guaraciara, que ela fazia grande parte desse trabalho. E eu nem sabia que ela estava aqui, não tinha nem noção. Depois de um grande período que eu fui entender que ela auxiliava por aqui. Então a gente não precisa ter essa preocupação de saber, mas eu quero saber todos que estão aqui. Isso é mais processo nosso, humano, como mental, né? Henrique, as pessoas te pedem auxílio, né? Não podemos enviar algum auxílio para as pessoas que não solicitaram? Por exemplo, um familiar doente? Pode, né? Eu sempre brinco é modo de dizer, tá? Que, mas eu queria colocar o nome da fulana lá nessa sua solicitação de cura. Eu preciso avisar ela? Algumas pessoas me perguntam. Aí eu sempre digo assim, qual é a sua intenção? É boa, né? Então coloca o nome da pessoa lá, que essas equipes vão tentar transmitir alguma coisa para ela. O máximo que vai acontecer é eles não terem acesso ao campo dela e nada acontecer. Mas talvez aconteça dela receber alguma coisa e ela já ganhou alguma coisa. Entende? Então, quando você faz uma prece, uma oração, qualquer coisa por um familiar, por alguém que você vê, existe um movimento energético nisso. E enviar, por exemplo, um auxílio é a mesma coisa. O poder da prece, por exemplo, é energético. Você está moldando uma energia que vai chegar até aquela pessoa. Quem talvez lembra, o Chico, ele, acho que foi o Emmanuel que passou para ele, né? Que se as pessoas pudessem ver, quando fazem as suas orações, quando fazem as suas preces, enviando, né, isso para onde seja, como isso impacta lá no outro lado, os seres que estão necessitando ficariam impressionados. Era muita luz que se enviava. Então tudo isso é feito da mesma forma. Quando você solicita, quando você está fazendo uma prece, quando você está fazendo alguma coisa com uma intenção de ajudar alguém, esse amparo ele vai existir, independente de o que for utilizado, se é lá porque o fulano fez um negócio que ele está enviando cura, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Quem opera essas energias, essas coisas todas, é o universo, é a espiritualidade, é o cosmos, né? Então, o resto eu entendo ser muito mais processos mentais nossos de entendimento mesmo. Então, eu sempre acho que tudo é válido quando a intenção é boa e a gente quer auxiliar as pessoas. Então, tem aquela outra coisa que uma vez eu também comentei, numa live anterior, né, que quando a gente tem essas dúvidas, a gente pode sempre fazer um exercício, né, que é aquele exercício do leve e pesado. Você pega e vê como que aquela ação sua ela vai ser para você.
eu estou pensando em fazer isso. Se eu fizer, como é que eu vou me sentir? Se você se sentir leve, aquela decisão é correta. Agora, eu botei o nome da pessoa lá e me senti pesado. Não, então não coloca, porque daí não está sendo uma decisão boa. Então a gente pode sempre jogar para o coração e fazer esse exercício também. Como que eu me sinto fazendo aquilo, né? Henrique, existe alguma forma de chamar o auxílio da egrégora, alguma palavra, algum mantra? Você diz específico dessa que eu estava comentando, que eu faço os envios, tudo mais? Nunca reparei assim em algum mantra, alguma coisa, mas quando as pessoas necessitam alguma coisa, podem solicitar ali para mim, estou precisando de um amparo aqui, que prontamente a gente vai, eu, né, vou solicitar, digamos assim, não, repito, né, eu não mando em ninguém da espiritualidade para que façam esse amparo. Vou até pesquisar isso se tem alguma forma, né? Eu acho que quando tem, pegando aqui já esse gancho, quando tem essa conexão já com essa egrégora específica, tem esse negócio de chamar por ela, né? Pode chamar lá a egrégora do Henrique e fazer aquele negócio que eu disse do espelho, né? Que isso foi uma orientação passada também. Se olhem no espelho um pouquinho que vocês vão sentir o amparo vindo ali. Quando olhar no espelho é olhar os olhos, né? Para você olhar e sentir a sua alma mesmo tendo esse amparo, né? Mas você pode solicitar, já que, como eu disse, né? O resto é meio que um processo mental, porque quem organiza isso é eles, né? E essa egrégora, como eu disse, não é minha, né? Não é a egrégora do Henrique, talvez até me expressei mal. É a egrégora que eu sinto estar participando dos trabalhos, né? Então, talvez vocês, muitos, devam estar também participando, talvez não com uma egrégora exatamente igual, mas parecida, fazendo parte, né? Porque quando você pega, né? Vou dar um exemplo. Imagine uma egrégora sendo um círculo, né? Um círculo. E você imagina uma outra egrégora sendo um outro círculo. É como se esses círculos eles começassem partes deles, né, ficarem fundidos ali. Fundidos, não total, mas partes se confundem, né? E assim a gente vai tendo um entrelaçamento de egrégoras. Quando tem determinado trabalho, se usa uma parte dessa equipe, se usa uma parte da outra equipe e assim vai indo. Mas existem, como eu comentei antes, mais cedo, seres centrais, né? Pelo menos aqui comigo, que eles, vamos dizer, organizam funções e tudo mais dentro dessa egrégora, né? E essa egrégora, ela não é uma egrégora fixa, ela é mutável o tempo todo, porque vão saindo seres, vão entrando outros, conforme as necessidades, né? Isso, exatamente como a flor da vida, Thaís. Aí, a Thaís trazendo as informações, né? Você tem a conexão de trazer, né, as informações. Dependendo do trabalho, são egrégoras diferentes? Sim, muitas vezes, vamos lá, né? Por que a gente acaba, muitas vezes, se conhecendo aqui na fisicalidade? Muitas pessoas até nem se conhecem pessoalmente, porque, talvez, vou pegar o exemplo ali da Thaís, tá? Às vezes a Thaís trabalha com uma egrégora e eu trabalho com outra. Só para dar um exemplo, tá? E aí tem uma situação lá que vai usar essa egrégora junto com a outra, ou partes das duas egrégoras para ela fazer. Existem egrégoras, né, que são mais voltadas para situações de amor, né? Existem egrégoras que são voltadas mais para situações de resgate, outras para cura. É lógico que vão ter egrégoras também mais completas, que tem seres especialistas em cada uma dessas áreas, entende? Quando você pega Comando Ashtar, o Comando Ashtar ele tem várias divisões dentro. Algumas para cura, restabelecimento, outras para resgates, outras para... tem seres amorosos lá, né, para trabalhar mais essa parte, né? A flor da vida, ela representa uma geometria sagrada, né? Quando você pega
A flor, a árvore da vida, também se fala muito, é o que representa, vamos dizer, a vida aqui para nós, uma geometria que ela traz uma perfeição de conexão, né? Quando a gente pega também uma coisa que pega muito isso, a colmeia da abelha, né? A colmeia da abelha, ela tem uma geometria muito parecida, quando você pega toda a colmeia, com isso. Por isso que se diz até que o alimento, né, que a abelha produz, que é o mel, a geleia real e os outros derivados, lá pólen, são os alimentos, vamos dizer, mais puros que a gente tem aqui nesse planeta, né? Porque eles vêm disso tudo. Inclusive a gente não consegue ter vida aqui sem abelhas, né? Mas isso é um assunto até para uma live inteira também, né? Então, voltando aqui nas egrégoras, né? Geralmente isso tem algum propósito, algum objetivo. Elas não são formadas assim, tipo, o Henrique agora ele resolveu fazer isso, então nós vamos dar uma egrégora para ele, daqui 2, 3 semanas ele não quer mais, e aí essa egrégora se desfaz. É lógico que nesse caminhar, né, muitas pessoas se perdem, né? Se perdem, e essas egrégoras vão se dissolvendo. Tá? A gente percebe isso em alguns seres, né? Em algumas pessoas que faziam trabalhos bem legais de cura e depois acabaram se perdendo, né? Eu não vou dizer nomes, mas tem até seriados sobre isso hoje. A gente pode estar auxiliando alguma egrégora mesmo sem ter consciência? Sim, total. Isso eu estava comentando antes, que muitas vezes a gente quer ter esse controle do nosso mental, saber tudo o que se passa, aonde eu tô, com quem eu tô, quem são os seres, mas a maioria das vezes a gente, inclusive, está trabalhando em alguma egrégora sem ter consciência disso. Inclusive, muitas vezes, eu não tenho consciência de nada de quais as egrégoras que estamos participando. Aí a gente entra que essas egrégoras, elas vão sendo cada vez maiores, né? Então a gente chama aqui, vamos dizer, grupos. Esses grupos, eles vão aumentando em níveis, subníveis, tudo mais. E a gente chega numa outra coisa que nós chamamos, né, de exército. Embora aqui na fisicalidade, para a gente, exército é uma outra coisa. Mas aí nós temos exército mariano, que é o exército de Mãe Maria, né? Exército de micaélico, né? E assim a gente vai tendo outros exércitos, que são egrégoras, que são mais direcionadas àquela linha específica de trabalho. Então, isso vai crescendo. Quando a gente pega a grande fraternidade branca, não deixa de ser uma super egrégora. Para formar a grande fraternidade branca, existem sub-egrégoras, em vários níveis, que vão descendo até chegar na gente aqui. Então você participa, dando um exemplo, de uma subegrégora, que participa de uma outra egrégora um pouco maior, uma outra um pouco maior, e quando vê, tudo isso está conectado lá com a super egrégora da grande fraternidade branca, da grande fraternidade azul, e de outros tantos super egrégoras que a gente tem aqui, comandos interestelares e tudo mais que a gente já conhece. Então, basicamente, né, o meu entendimento que eu tenho disso é assim que funciona desde a formação até a atuação de uma egrégora, trazendo sempre esse entendimento que elas estão aqui para auxiliar, elas se formam com o intuito de prestar para nós, como coletivo, alguma coisa. Nós não damos ordens para a espiritualidade. Isso eu queria deixar bem claro, né? O Henrique, por exemplo, ele não dá ordem ser nenhum. Inclusive, eles devem até estar dando risada da minha cara lá quando eu tento fazer alguma coisa. Eu comentei esses tempos com vocês, né, pessoal, que eu tinha feito uma demissão lá, uma carta para Pena Branca, né? Ele acabou rindo disso. Isso é lógico, né? Coisa mais besta que eu tinha feito lá, achando que eu tenho o controle de alguma coisa ou que eu mando neles, né? Então, mais ou menos o que eu queria trazer hoje
era isso, né? Não sei se vocês agora têm alguma dúvida também, alguma coisa, mas é porque isso também era um assunto ainda que eu acho que tinha um pouco de confusão de como que funciona, o que é realmente uma egrégora, né? Uma egrégora, ela nada mais é do que quando os seres se juntam com o mesmo objetivo, né? Eles formam tipo uma equipe, um grupo, que tem um objetivo comum e se conectam com pessoas que estão dispostas a trabalhar naquele objetivo também, aqui na fisicalidade. Então a gente acaba se conectando com essa egrégora. Então é isso. A gente tem lá a egrégora que a gente chama de Shanti Akesh, que ela trouxe essa amorosidade para a gente fazer esses envios de cura arcturiana. Então a gente coloca lá que esses envios, eles partem da egrégora de Shanti Akesh, né? Você sempre é muito conciso e direto nos esclarecimentos. Adoramos aqui, a gratidão é minha, né? Então, uma vez eu até comentei com as pessoas, né, que não existe isso de porque esse sabe mais, aquele sabe mais, ou o outro isso, o outro aquilo. O que eu entendo é que cada pessoa que está aqui hoje tem uma forma de contribuir. E talvez algumas coisas, talvez essa, né, vir aqui falar com você seja uma das melhores formas que eu tenho de contribuir com as pessoas. E outras pessoas vão ter outras formas de contribuição. Cada um tem a sua, né? Então, eu vejo muito dessa forma, né? Lógico que quando eu venho aqui também falar essas coisas, né? Tem amparo, não é tudo eu que falo, eu já expliquei isso numa live, né? Ainda mais quando se faz sozinho, né? Que não dá aquele tempo assim, tipo com a Aline lá. Não, vou passar a bola para a Aline e vou dar um tempo aqui, né? Não, sua cabeça às vezes fica igual um balão, né? Porque vai vindo muita informação para ser passada, né? Mas gratidão por tudo. Você fala de uma forma simples e acessível. Isso também eu entendo ser uma coisa que vem da característica desses seres, que fazem parte dessa egrégora, né? Porque quem talvez me acompanha há um tempo atrás, mas o trabalho que foi, né? A briga que foi, eu acho que a Márcia, que está aqui, lembra disso, que falava sobre esse assunto também, a Ana, algumas outras pessoas, né, que diziam sempre assim, Henrique, você precisa rir mais, porque você entra lá nas lives muito sério, muito bravo. E isso era característica desses seres, né? Eles também traziam muito isso, né? De ser direto, vamos no ponto, não tem isso, não tem aquilo, a gente vai, é isso e pronto, e acabou, né? Então, também estou me trabalhando um pouco, né? Para tentar ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, não tão direto, ter um pouco mais de amorosidade, algumas outras coisas junto também, né? E esse é um trabalho, como voltando no assunto egrégora, né? Que Shanti Akesh também veio me auxiliar um pouco com isso, de trabalhar um pouco mais isso em mim, não vir aqui assim carrancudo e falar um monte de coisa e sair, né? É muito amoroso, né? Hoje talvez um pouco mais, né? Do que lá atrás. Muita mansidão e leveza, né, Thaís? Hoje, né? Então é isso, né, pessoal? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa, porque eu acho que era mais ou menos isso, né? Não lembro também. Tem mais alguma coisa? Tem hora que ele é bravinho, né? É bastante, muito paciente. Mas assim, ó, pessoal, vou dizer para vocês, essas coisas aí, tá, que vocês estão dizendo aí, são coisas que eu também me trabalho, tá? O tempo inteiro, porque vim aqui fazer uma live, né? Claro, a gente traz essas coisas, tudo mais, mas aqui no dia a dia, eu vivendo, não é bem assim, não, né? Não é bem assim, existe um monte de coisa aí, braveza, irritação, tudo mais que... Por isso que eu digo, todo mundo que está aqui nessas páginas, nessas coisas,
nós somos todos iguais. As mesmas coisas que vocês têm, eu tenho também. Já me demiti algumas vezes, né? Não aceita a minha demissão. É mesmo, né, Aline? Então, todos nós aqui estamos fazendo a mesma... curando as mesmas coisas, trazemos as mesmas coisas, né? Esse pessoal do Raio Azul, né, Bruna? Você lembra lá, a Vani diz muito, né? O pessoal do Raio Azul já gosta de chegar chutando a porta. Então, eu tive que controlar esse chutar a porta, né? Não dava para chegar. Isso é muito do cacique, não gosta de coisas erradas. Então, todo mundo está fazendo esses processos, tá, pessoal? Isso que eu queria deixar claro, tá? Eu passo as mesmas coisas. Hoje, por exemplo, estou gripado também. Então, assim, fulano trabalha com cura, mas olha lá, ele não consegue nem ele se curar, né? Porque tá lá doente, né? Porque nós todos passamos os mesmos processos. Repito, no meu entendimento, não existe ninguém adiantado, ninguém atrasado. Tá todo mundo no momento, no caminho certo, né? Eu brinco muito, assim, quando a espiritualidade, enfim, vai mostrar alguma coisa para você, quando você já pode andar com aquilo, né? Eu brinco com umas pessoas assim: nós vamos arrancar todas as crenças limitantes do fulano e vamos arrancar todos os hologramas, tudo, tá? Imagina se isso fosse permitido, né? A gente faz isso. Aí nós pegamos e largamos essa pessoa lá no centro de São Paulo. Tá? Essa pessoa perdeu toda a referência, ela não vai conseguir nem andar lá. Então, as coisas são trazidas para cada um conforme existe já um quociente, um amparo energético para que ela possa já lidar com aquela situação, com aquela informação, com aquela coisa. Então não existe atrasados, retardatários, não existe avançados, seres que já estão com a ascensão garantida. Eu não acredito em nada disso. Os processos são os mesmos, estamos todos juntos. Somos biorobôs, isso mesmo, somos seres bioenergéticos, né? Todos passando pelo mesmo processo. Tá bem? Então acho que é isso, né, pessoal? Deixar aqui a minha gratidão a cada um de vocês, tá? Todos que estão aqui. Dizer que também, assim como muitas pessoas têm me enviado aí também, me perguntado como estou, enviado energias, né, para mim também melhorar desse resfriado que eu estou, estamos enviando também para todo mundo. Queria dizer então que amo todos vocês, fiquem todos bem e a gente se encontra numa próxima, tá bem? Gratidão.